Esta é uma apresentação da disciplina Introdução à Física Médica. Mais informações na descrição. Produção de radiação ionizante. Como descrito no capítulo anterior, existem várias fontes naturais de radiação ionizante, mas na maioria dos casos precisamos usar um material radioativo com características específicas de energia, atividade, meia-vida e etc. Vários isótopos que não existem naturalmente podem ser obtidos através de reações nucleares. A obtenção de material radioativo que não se encontra na natureza pode ser fabricado artificialmente bombardeando elementos estáveis como nêutrons, partículas carregadas ou fótons de energia convenientes. Os feixes de partículas carregadas são obtidos usando um acelerador linear de partículas ou um ciclotron. Para se obter um feixe de nêutrons, usa-se os reatores ou as reações indiretas com partículas carregadas, e os feixes de raio-x podem ser obtidos com intensidade e energia bem determinadas. Característica de alguns radioisótopos e seus métodos de obtenção. O cobalto-60 é um emissor de gama energéticos e sua produção é feita bombardeando-se cobalto-59 estável com nêutrons. O cobalto-60 foi usado em equipamentos como radioterapia, mas gradativamente as fontes foram substituídas por aceleradores de elétron. Tecnésio 99M. O Tecnésio 99M é um emissor gama obtido no decaimento do molibdênio 99. Este é um produto da fissão do urânio 235 em reatores nucleares. O molibdênio 99 é separado quimicamente dos outros produtos da fissão e decai em tecnésio metastável. Iodo 131. O iodo é obtido a partir do decaimento do telúrio 131. O telúrio 131 é produzido em reator bombardeando-se telúrio 130 com nêutrons para se transformar em telúrio 131, e este decai em iodo 131 por emissão beta. Após o bombardeamento realizada a separação química do iodo, por exemplo, pode ser feita a evaporação do gás por aquecimento. Césio 137. O césio 137 é obtido como produto da fissão do urânio 235 em reatores nucleares. O césio é separado quimicamente dos outros produtos da fissão e preparado como cloreto de césio, para uso como fonte de radiação beta e gama. O césio 137 decai com meia-vida de 30 anos. Ao atingir o material, a radiação ionizante interage com ele de diversas formas. Poderá haver transformações químicas, emissão de novas partículas ou o início de uma cadeia de reações nucleares. A radiação eletromagnética, por exemplo, interage com a matéria de três formas: o efeito fotoelétrico, efeito Compton e a formação de pares. No efeito fotoelétrico, um fóton arranca um elétron ligado a um átomo ao se chocar contra ele. Nesse experimento, os fótons de luz arrancam elétrons da placa metálica que está sobre uma diferença de potencial. É necessário que o fóton tenha energia igual ou maior que a energia de ligação do elétron com o átomo. No efeito Compton, um fóton e um elétron livre se comportam como duas partículas que se chocam. Como resultado, temos a modificação na trajetória e na energia de ambos, seguindo as leis de conservação de energia e da quantidade de movimento. Já na formação de pares, a energia do fóton é bastante alta, e quando ele passa nas proximidades do núcleo, forma-se um par de elétron e pósitron. A energia mínima do fóton deve corresponder às massas do elétron e do pósitron. Partículas carregadas interagem com a matéria principalmente por excitação ou ionização dos átomos. Quando se chocam com os núcleos, as partículas são absorvidas e afetam a estrutura nuclear. Os elétrons, por exemplo, interagem com a matéria provocando ionização ou emitindo radiação de frenamento. Partículas alfa provocam ionização e capturam elétrons, tornando-se átomos de hélio neutro. O alcance das partículas alfa é sempre muito pequeno, e a transferência de energia se dá no final de sua trajetória. Os nêutrons, por não possuírem carga elétrica, interagem com a matéria através de espalhamento ou captura. No espalhamento, os nêutrons se chocam com outras partículas e ocorre troca de energia. Na captura de nêutrons, um núcleo atômico vai a um estado excitado, provocando reações nucleares ou a fissão do núcleo. Os perigos da radiação ionizante são explicados através das reações desta com os seres vivos. Ao incidir sobre os órgãos ou tecidos, a radiação pode ionizar diretamente uma molécula-alvo ou ionizar a água contida na célula, gerando radicais livres, que, por sua vez, reagem com a molécula-alvo. Pode-se danificar qualquer componente da célula, mas os danos mais severos são causados quando o DNA é atingido.
Após a ionização, e dependendo do grau de dano causado ao núcleo da célula, pode ocorrer reparação do dano e a célula continua a se reproduzir normalmente. Reprodução, mas a descendência da célula será inviável. Mutações no DNA e transmissão dessas mutações para sua descendência. Ou se os danos forem muito severos, a célula pode morrer. Isso é positivo, porque os danos não serão transmitidos. Os organismos vivos apresentam a resistência diferenciada em relação aos efeitos biológicos das radiações ionizantes. Em geral, quanto maior a sua complexidade orgânica, estrutural e neurológica, menor sua resistência. Quanto mais simplificado for o organismo, maior a sua resistência. Exposto aos perigos das radiações ionizantes, se torna fundamental saber detectá-las. Em geral, um detector de radiação é constituído de um elemento ou material sensível à radiação e um sistema que transforma os efeitos da radiação em uma grandeza que se possa medir e relacionar com a quantidade dessa radiação. O primeiro detector de radiação foi usado acidentalmente por Henri Becquerel. Ele embrulhou um mineral radioativo com filme fotográfico e mais tarde verificou que o filme tinha sido sensibilizado pela radiação, que na época tinha origem desconhecida. Nos detectores de gás, a radiação ioniza o gás colocado em a câmara, provocando a passagem de corrente elétrica por um circuito. O mais conhecido deles é o contador de Geiger-Müller. Ao penetrar o contador, a radiação ioniza o gás e os íons se deslocam sob a ação da diferença de potencial, provocando uma descarga elétrica quando alcança o filamento ou a carcaça. Cintiladores são cristais que emitem luz após a ionização provocada pela passagem da radiação. A radiação excita os átomos do cristal cintilador e, quando esses átomos retornam ao estado fundamental, são emitidos fótons. Os fótons geram elétrons por meio do efeito fotoelétrico. O sinal elétrico precisa ser amplificado suficientemente para ser analisado como um pulso elétrico. Já nos detectores semicondutores, os elétrons do semicondutor estão na banda de valência e só são liberados se adquirirem energia suficiente para atingir a banda de condução. Um exemplo desse tipo de detector é o TLD, sigla para dosímetro termoluminescente em inglês. No TLD, a presença de uma impureza faz com que sejam criados níveis intermediários entre as bandas de condução e de valência, que funcionam como armadilhas para os elétrons. Ao receber a radiação, o cristal é ionizado e os elétrons emitidos ficam presos nas impurezas. Posteriormente, para se determinar a dose de radiação que incidiu sobre o TLD, este é aquecido de forma controlada. Com o aquecimento, os elétrons presos nas impurezas caem para os níveis de energia que ocupavam antes, emitindo fóton. Os fótons são transformados em pulsos elétricos. A intensidade e o número de pulsos elétricos informam sobre a dose de radiação recebida e sua energia. Após o aquecimento, o TLD volta ao seu estado original e pode ser usado novamente. Mitos e verdades sobre a radioatividade. A radioatividade surgiu durante a Segunda Guerra Mundial? Essa afirmação é falsa. Elementos radioativos existem na Terra desde a sua formação. Os radionuclídeos de meia-vida e curta decaíram com o tempo, restando os que têm meia-vida maior que a idade da Terra, como urânio, polônio, rádio e etc. No entanto, esse mito de que a radioatividade teria surgido durante a Segunda Guerra Mundial está muito ligado ao fato que durante o conflito foi desenvolvida a bomba atômica, que usa a fissão nuclear do urânio, que gera uma grande quantidade de energia e, consequentemente, uma grande explosão. Então, por esse feito ter sido muito famoso, muitas pessoas ligam, a criação da radioatividade, o surgimento da radioatividade à Segunda Guerra Mundial. No caso, isso é um mito, já surgia muito antes. A bomba atômica foi inventada por Einstein? Não. A bomba atômica não foi inventada por Einstein, essa é outra afirmação falsa. O que ele criou foi uma equação que relaciona a equivalência de massa e energia, que, mais tardar, veio a ser usada por outros cientistas, por outros estudiosos, para aí sim desenvolver a bomba atômica, mas ele não fez nenhum estudo relacionado diretamente à produção dessa bomba. Portanto, Einstein não foi o criador e não tem nenhuma relação direta com isso. Esse vídeo foi baseado no livro Aplicações da Energia Nuclear na Saúde,